Olá, navegantes da nave UFP. Hoje eu recebo Eduardo Oliveira. Ele é autor de uma dissertação de mestrado com o tema História e Subjetividades em Punkzines e Revzines. Tudo bom, Eduardo? Tudo bem. Se tu puder resumir o teu tema em poucas palavras, para apresentar para quem não conhece, como tu resumiria ele? De maneira mais simples possível, seriam revistas, amadoras, que versam sobre temas que não estão, digamos, na grande mídia, né? Na mídia que a gente chama de mídia mainstream. Então, são revistas amadoras, feitas por pessoas comuns, e constroem, fazem essas revistinhas para circular a informação e encontrar pessoas que também gostem, desses hobbies. No caso específico da minha dissertação, são pessoas que gostam de punk rock, e heavy metal, que são os punks, e os headbangers, que são os metaleiros, como as pessoas chamam. Então é basicamente isso. Como surgiu o interesse de trabalhar esse tema na pesquisa? Então eu sempre tive afinidade com a questão da música, do rock, e sempre mais um rock mais, digamos, mais alternativo, Não é aquele rock que a galera escuta tanto, não é uma Legião Urbana, por exemplo, mas uma coisa mais do submundo. Então, as minhas fontes para trabalhar o rock, por exemplo, na minha graduação eu trabalhei o rock aqui em Teresina, a minha fonte histórica foi justamente os fanzines que são produzidos em Teresina. Então, na graduação eu parti justamente do fanzine como fonte para estudar o rock em Teresina. Já na dissertação, o fanzine ele não é mais apenas uma fonte historiográfica, ele é o próprio problema. Como trabalhar o fanzine sendo uma mídia que complica tanto os parâmetros tradicionais da historiografia, Porque na historiografia, na pesquisa historiográfica, a gente parte de três recortes, no caso, o recorte espacial, qual é o local que você está estudando, qual é o contexto que você está estudando, o tempo, que é o recorte primordial do historiador, e quem são os sujeitos dessa história. E o fanzine, ele não te dá essa informação. Então, foi basicamente isso que gerou essa dissertação, juntamente com meus professores, que falaram, olha, isso aqui é uma temática legal, porque é uma temática que dificulta o trabalho historiador, então encara esse desafio. Então, trabalhar com fanzine é um desafio que eu tentei enfrentar. Não sei se eu consegui, mas eu fiz aí a dissertação. Teve uma dificuldade para tu conseguir um orientador para a tua pesquisa dentro desse tema? É até engraçado isso, porque não tive dificuldade, porque assim, a historiografia brasileira é muito escassa ainda em relação aos fanzines. Não tem grandes trabalhos falando, pelo menos no âmbito da historiografia, tem muitos trabalhos sobre comunicação, de pedagogia, como o fanzine como uma ferramenta pedagógica, mas na historiografia tem pouco. Então, esse meu orientador da graduação, ele falava, cara, usa o fanzine, que é um negócio massa, pouca gente usa, é complicado, mas... E no mestrado, o meu orientador também já foi com essa ideia, porque o meu orientador do mestrado, ele foi também orientador do meu orientador da graduação, entendeu? Então já vem de uma linha já de pesquisa. Por exemplo, no programa de pós-graduação de História do Brasil da UFP, da Federal, daqui de Teresina, ele é legal porque ele te dá uma abertura para usar e tentar temas diferentes, que alguns programas de outras regiões eles não são mais fechadões. Então, pelo menos aqui em Teresina, na verdade, os meus dois orientadores, tanto da graduação como do mestrado, eles me incentivaram a usar o fanzine como fonte, Como foi a recepção do tema entre as pessoas que tu conhece? A recepção foi aquela recepção, primeiramente, de curiosidade, porque na Universidade Federal tem gente até que conhece o fanzine assim por cima, sabe que é uma mídia alternativa, que é uma mídia amadora, que não tem, digamos, um aporte financeiro, seja institucional, ou privado, que circula de diferentes maneiras, de mão em mão, geralmente o fanzine ele é distribuído de mão em mão, xerocado. Então, assim, tem algumas pessoas que já conheciam, mas por cima, não conheciam realmente a fundo. Então, assim, a primeira reação é de curiosidade e de admiração por tentar enfrentar esse desafio. Ninguém tentou, assim, diminuir o objeto de pesquisa, até porque, assim, na historiografia, tudo pode ser um objeto, tudo pode ser uma fonte histórica. Tudo que o homem fez ou produz, ele tem marcas temporais. Então, alguns objetos são mais consagrados, jornais, documentos oficiais, mas outros são documentos mais marginais, digamos assim. Então, o meu trabalho foi justamente para tentar ajudar nesse novo tipo de fonte histórica, que não é nem tão nova assim, na verdade. Dentro das pessoas que a gente conversou aqui, tu é a primeira pessoa do mestrado que fez uma dissertação que é um complemento de um TCC. Tu já considera isso
concluído dentro do que tu queria, ou tu pretende dar um prosseguimento ainda maior do que tu já deu nessa pesquisa? É uma pergunta complicada porque eu acabei de defender, né, a dissertação, então ainda estou muito cansado ainda, porque foi um processo muito complicado, ainda mais com essa pandemia. Então, sim, foi uma continuação. E claro que eu penso em fazer alguma coisa depois, fazer artigos, então, sempre nessa temática. Assim, eu penso em dar esse prosseguimento, até porque, como eu falei anteriormente, é um tipo de pesquisa que ainda está em falta. Sobre o fanzine em si, tem muito pouco. Por exemplo, aqui no Piauí, tem o Heitor Matos, também, que ele já pesquisou sobre fanzine. Tem o meu orientador, que foi o professor Edvaldo de Alencar Castelo Branco, ele também tem um artigo sobre fanzine. Então, o Piauí, em relação a fanzine, ele é a historiografia piauiense em relação ao fanzine, ela está crescendo, né, e está se consolidando aos poucos. Então, acho que, justamente para ainda manter essa base forte, eu ainda penso seguir esse caminho. Sim. Deu um cansaço dentro, por exemplo, na parte musical, tipo punk, heavy metal, tipo, nossa, não aguento mais, preciso descansar a mente por um bom tempo para voltar. Deu, porque, assim, por mais que você goste desse tema, a exigência é muito grande, e a responsabilidade também, né? E dentro do contexto, né, de pandemia, realmente foi algo bastante desgastante. E eu até pensei assim, rapaz, eu pensando comigo, na próxima vez eu não vou fazer mais nada sobre punk e rock nem nada. Eu acho que eu vou fazer uma dissertação, ou um artigo, ou alguma pesquisa agora sobre rap, que também gosto muito, né, hip hop, para tentar fugir um pouco. Mas assim, eu não consigo fugir muito, porque eu gosto muito de música, né? Sempre foi uma coisa assim, que desde sempre da minha caminhada acadêmica, eu sempre tive aquele foco. Eu vou fazer algo relacionado a alguma coisa cultural, artística, seja na música. Eu agora estou me interessando um pouco também por cinema, quem sabe futuramente tentar alguma coisa, pesquisar, fazer alguma pesquisa historiográfica no âmbito do cinema nacional. Então, assim, por mais que eu queira fugir, mas às vezes não tem jeito não. Eu gosto muito dessa área alternativa, né, que a gente chama de underground, né, que é aquele que está submerso, né, no subterrâneo. Então, e como eu também já tenho uma inserção nesse meio, né, então assim é mais fácil nesse sentido eu continuar nessa caminhada. Como tu teve acesso aos zines que tu utilizou na tua pesquisa? Essa questão de chegar nos fanzines é uma das partes mais complicadas, porque o fanzine é uma mídia muito efêmera, porque como ele não é uma revista tradicional, que tem um certo cuidado de criar um arquivo, né, para guardar futuramente, ele é uma fonte geralmente aperiódica, ou seja, o cara faz aqui um volume, né, uma edição em janeiro. Às vezes o cara passa 4 anos para lançar a segunda edição. Ou seja, às vezes você não consegue nem encontrar mais aquela primeira edição, porque foi feita poucas unidades, né, às vezes só 30, 50 xerox, distribuídos no Brasil todo, então fica muito difícil de você encontrar. Para a minha dissertação e para a minha monografia, eu tive a ajuda de 2 pesquisadores que já, né, faziam essa pesquisa antes de mim, que foi justamente o Heitor Matos, que ele foi também orientando do professor Edvaldo Castelo Branco, também no mestrado, se eu não me engano, e o Heitor ele já pesquisava fanzine e produzia fanzine também. Então ele me emprestou alguns fanzines na graduação. E eu também conheci outras pessoas que curtiam punk, heavy metal, e algumas me emprestaram, nem todas, algumas colocavam dificuldade, não dá para te encontrar agora, não, vem outro dia, e acabou que nunca chegou o dia de me emprestar, por exemplo. Mas tem outras pessoas que me emprestaram, né, eu tirei a xerox, devolvi para eles e fiquei com a xerox. E no mestrado o professor Edvaldo Castelo Branco também me emprestou alguns fanzines que ele tem, e assim eu consegui construir esse acervo. E agora eu tenho até um bom acervo de fanzines, dá para fazer com esse material que eu tenho aqui várias pesquisas, mas foi complicado, isso aí foi uma questão assim, de 4, 5 anos para eu desenvolver o acervo que eu tenho aqui, e ainda é pouco ainda. Do zine produzido desde lá do final da década de 70 até o mais atual, o que tu percebe de mudança? Teve mudança nesse processo ou ele ainda guarda uma identidade muito própria dele? Do zine? Teve mudança, porque assim, querendo ou não, as tecnologias estão aí e as pessoas usam, né? Você quer um fanzine, uma revistinha alternativa, amadora, e xerocada, né? É uma maneira bastante simples, na verdade. Por exemplo, o interior dela aqui, ó, a diagramação dela, né? A disposição dos textos, eles são textos às vezes que são até difícil você ler. Você tem que se acostumar com o tipo de lógica, né? Tipo de linguagem, porque às vezes tem textos e sobreposições de colagem, né, uma colagem em cima da outra,
os caras fazem isso realmente como se fosse uma maneira de complicar. Você quer ler, você quer ter essa informação, pois você vai ter que ralar para entender o que a gente está dizendo, né? Não é uma revista comum que você lê naturalmente. A própria linguagem do fanzine, ele é uma linguagem que subverte uma revista tradicional. Então eu problematizei isso. Com o avanço da computação, facilitou a própria questão da diagramação. Então até mesmo os punkzines, que sempre se caracterizaram por um texto caótico, com a popularização dos computadores, eles também começaram a ser um pouco mais formatados, né? Textos mais fáceis de ler para quem não está dentro dessa cultura, já consegue ler. Por exemplo, tem um fanzine aqui, ó, que é de 2003, que ele é bem mais ajeitadinho, por assim dizer, né? Ele tem uma linguagem, né, que lembra um pouco mais uma revista tradicional, já é um papel mais que dura mais, no caso, que por dentro já tem uma diagramação mais organizada, e também tem até patrocinadores aqui. E geralmente o fanzine, ele, na década de 80, ele não tinha apoio de nada, no caso, e aqui ele já tem apoio. É isso. Quer divulgar alguma coisa, Eduardo? Passar alguma mensagem, deixar algum recado? É só agradecer pela oportunidade. Na verdade, isso aqui é um trabalho de formiguinha que o pessoal aqui de Teresina está fazendo, né, com o professor Edvar Castelo Branco, com o Heitor, com o meu professor também, orientador lá da graduação, o Hernani também, que ele trabalha com fontes alternativas. Então é um trabalho de formiguinha que está gerando frutos, né? Inclusive essa dissertação é um fruto desse trabalho e a gente sempre tenta realmente buscar abrir e ampliar o espaço dos temas da historiografia, né? Tem objetos que eles tentam fugir da historiografia, mas a gente está puxando para não. Você também tem uma história para falar. E obrigado pela audiência e até a próxima.